Beleza, pessoal? Então, essa aula aqui que a gente vai fazer é como instalar o Zabbix 5, fazer as notificações ali pelo Telegram e a instalação do Grafana. Eu não vou ensinar a instalar o Debian, porque eu acredito que todo mundo sabe fazer e quem não souber, se vire. Não é difícil, é bem simplesinho. Enfim, tem um tutorialzinho aqui. Qual que é o intuito desse curso aqui? Nem sei se dá para chamar de curso, enfim. Eu vou repassar o meu tutorial explicando o que eu já estou ensinando. Mas a ideia dele é eu ensinar como instalar os Zabbix, porque eu vou fazer um curso aí, quem acompanha ali no grupo sabe que eu vou fazer um cursozinho essa semana aí, na quinta-feira, de como configurar servidor DNS utilizando o bind, fazendo recursivo, reverso e autoritativo e mais algumas coisas a mais lá. Quem quiser me dê o luxo de registrar cursodns.com.br, enfim, está direcionando para cá. Mas aqui tem algumas coisas do que eu vou tratar. E no meio desse cara aqui, a gente tem uma parte que faz uma integração com os Zabbix para coletar algumas coisas, estatísticas, serviços e o Fire2Ban também, lá nos Zabbix. Então, se a voz não se ir, estamos no lucro. A ideia aqui, então, é ensinar a instalar os Zabbix exatamente para o pessoal que vai fazer o curso. Se alguém lá não tiver os Zabbix, é poder instalar e usufruir da coletagem lá do seu bind que ele vai aprender a fazer. Então, essa é a ideia aqui. Alguém tem alguma pergunta já inicial aí? Senão a gente segue o barco. Legal, já temos 31 pessoas. Achei que não ia aparecer ninguém. Até o Patrick apareceu aí para deixar o cara meio tímido. Vou explicar para ele como é que faz uma configuração aqui dos Zabbix com microtik. Então vamos lá. Eu fiz aqui a instalação de um Debian 10, então, numa máquina virtual aqui no meu PC, usando o VirtualBox. Eu já estou acessando ele aqui via terminal. Então eu estou acessando com o meu usuário remonte aqui. Até vou falar aqui uma questão, pessoal que gosta de deixar logar direto com o root aí de cara. A letra 3 só deixa eu... Só me dê um ok aí se dá para ler aí ou ficou muito pequeno. Tá bom? Beleza. Eu utilizo a tela. Aqui também vamos dar um zoomzinho aqui para melhorar. Então, antes de eu iniciar na instalação aqui, vamos falar um pouco aqui o que é a primeira coisa que eu faço depois de instalar um Linux? Muita gente fala para mim, eu não instalo o Debian porque não fica colorida as letras lá. Então, vamos ensinar a deixar colorido aqui de cara, né? Então, loguei com o meu usuário normal, vou dar um su menos, lembrando que o menos faz toda a diferença. O pessoal às vezes dá só um su ali e aí os comandos acabam não funcionando. Então, beleza, se nós olhar aqui, não tem nada colorido, né? No nosso Debian. Quem fuçou aqui em cima e viu esse arquivos aqui, que tem algumas coisas escondidas, temos script e tem um tuning bash aqui. Então, vamos instalar lá o que eu... Primeira coisa que eu faço quando instalo um servidor, aí, vamos dizer assim. Então, o que eu fiz aqui, só para entender. Instalei Vim, VI, V, chamem como bem entender. O Bash Completation, que é para melhorar o autocompletar. E esse apt transparente nem precisava estar aqui, aqui eu utilizo para outras coisas. Editando esse etc bash rc, aqui no caso o que ele está fazendo? Eu estou dando um eco, estou escrevendo aqui uma linha vazia, e aí estou incluindo isso aqui no final do arquivo. Na verdade, essas linhas existem lá. Então, até a gente pode acessar lá e catar elas aqui. Então, aqui estão elas. Tá?
Vai mudar nada, vai mudar alguma coisa eu inserir lá no final? Não. Na verdade, a ideia aqui, eu fiz um scriptzinho, só que tinha um copia e cola, né? Então, só repassando aqui. Eu mudo algumas coisas do Vim para deixar fundo dark, por mais que meu fundo já é preto. Syntax on é para deixar ali essa parte coloridinha ali. E aqui temos alguns ajustes de tab, enfim. Então, e no root, então dentro do usuário root, bash rc, aqui tem algumas linhas, vamos só passar. Eu vou colar isso aqui lá, por isso que eu não estou editando, tá? Só para mostrar que é mais rápido também. Mas, às vezes o pessoal às vezes fica na dúvida, eu que não vou colar esse monte de comando no meu terminal, sei lá o que o Remonte está fazendo aí. Tá? Então aqui no bash rc, ó, bastava a gente comentar isso aqui. O que eu vou fazer vai ser simplesmente copiar e colar. Então agora ficou um atalho para L, eu me acostumei muito em dar só um L. Então o que é esse atalho do L aqui, ó? É o ls, chamando menos color out e LA. É menos LH, que aí lista corridinha. Beleza, agora está colorido, fica mais fácil de ver pastinha, permissões e tudo mais. Então a primeira coisa que eu faço quando instalo um servidor é isso. Quiserem lembrar do caminho, lá vão em arquivos, lá em cima no blog. Arquivos, vai ter aqui uma pastinha scripts, tuning bash. É bem útil. Eu comentei da questão de segurança. Eu vejo, às vezes o pessoal me procura para ajudar aí, fazer alguma coisa, e eu peço para ele me dar um acesso remoto, e a primeira coisa que eu vejo é ele logando direto o SSH via root. Então, a primeira coisa que o pessoal gosta muito de fazer é vir aqui SSH de config, e vir aqui em permite login, e mete um yes, show de bola, né? Show de bola para quem quiser hackear esse servidor, principalmente se tiver um IP público aí nele. Tomar uma aguinha. Então, se vale como recomendação, evite ao máximo fazer isso. O que eu mais gosto de fazer é trocar as portas do SSH. Eu nunca deixo nada padrão, com porta padrão, para evitar os robozinhos da internet aí tentando acessar as coisas que eu faço. E eu sempre tento chutar uma porta bem alta, lá para cima da porta de 50.000. E também não deixo tentar 50.022. Não deixo sugestivo ou 22, sabe? Sei lá, inventa qualquer porta louca aí. Então, sobe a porta. Outra coisa que eu faço aqui é definir o tempo para digitar essa senha. Eu normalmente a minha senha eu digito em 5 segundos, no máximo. Acho que não dá 5 segundos, em 2 segundos. Então, tu pode definir um tempo para digitar essa senha. Isso aqui vai evitar, porque quando a conexão estabelecer no SSH e for vir um brute force para começar a tentar fazer as tentativas, ele vai derrubar essa conexão nesse tempo aqui. Então, eu acho bem interessante baixar. Vai pelo seu tempo de digitar a sua senha. E, claro, uma senha é difícil. Então, a primeira coisa que eu faço é mudar lá, deixar coloridinho as coisas, trocar a porta do SSH e definir um tempo para logar. Daria para entrar em mais questões do SSH. Tem lá no tutorial, no blog, tem um tutorial específico de SSH lá, de como deixar mais seguro. E vai para um nível bem paranoico lá algumas coisas. Mas basicamente é isso. Então, trocou, editou o arquivo, restart o serviço. Então, restartou aí, já tá valendo. Então, essa é a primeira coisa que eu faço no servidor. Então, antes de nós entrar aqui no passo a passo dos Zabbix. Então, instalação do Debian, demos uma tunada no terminal, e o requisito principal aqui é a instalação de um servidor web. Então, a gente precisa do Apache, PHP e MariaDB. Os Zabbix têm outros bancos? Sim. Poderia instalar aqui outros bancos. Poderia ser outro serviço web? Poderia.
mas aqui a gente vai tratar desse específico. Vamos lá, então. Às vezes o pessoal começa a fazer o tutorial e pula muito isso daqui. Eu vejo muita gente me procurando depois, tá dando erro, ou até pelos comentários aqui. O pessoal simplesmente não leu essa parte. Claro que a hora que ele for instalar o Zabbix Front PHP, o Apache e vários outros pacotes são requisito e ele vai acabar instalando junto. Mas vai acabar saltando algumas coisas aqui que eu vou relatar agora. Então, para reforçar aqui, eu já começo dando um menos, um apt update upgrade, então para deixar atualizado o servidor. Muita gente tem medo de atualizar o servidor, não sei porquê, mas muita gente instala lá o seu servidor e nunca mais entra nele para dar um update, upgrade lá. Aí ele está assinando o atestado lá de que um hacker descobriu uma vulnerabilidade daqui a uns dias, não que possa surgir, talvez nunca vai acontecer, mas sempre atualizem. A não ser que você tenha um MCOut. Se você tem um MCOut, não vão dar um update, upgrade, que vocês vão quebrar o sistema. Enfim, brincadeira à parte aí. Nada contra o MCOut, tá? Mas eu sei que não dá para atualizar ele. O que eu acho uma pena. Então vamos instalar aqui os pacotes básicos. Simplesmente o Apache 2, o Apache Ultis. Então ele vai instalar vários pacotinhos aqui. Está instalado. Então agora, se eu for no meu navegador aqui e colocar o endereço IP desse servidor, 181.117.182, acho que é isso aí. Então já tem uma paginazinha padrão do Apache lá. O modo de reescrita ele não é preciso para os Zabbix, mas ele é muito utilizado para, por exemplo, quem instala o PHP PAM lá, ele precisa. O cara que vai instalar um WordPress precisa. Então, ele está aqui como, na verdade, o tutorial não é é um requisito lá para os Zabbix, né? Se o cara fizer essas configurações, vai mudar alguma coisa? Não vai mudar nada, né? Então, vamos habilitar o mod aqui de reescrita. Esse arquivo, entrando aqui bem rapidão no Apache, e é por isso que eu gosto do Debian, que as coisas são bem redistribuídas, então fica bem sugestivo a entender o que é cada diretório. Tá? Travou? Estão me ouvindo? Voltou. Acho que foi meu Wi-Fi aqui. Então aqui site enable é exatamente o que está ativo, é a configuração padrão do Apache. Então se a gente for ver aqui, ó, porta 80, ouvindo qualquer hostname, server name aqui, e aonde ele vai. Então se nós olhar dentro dessa pasta var www, é exatamente essa página que está carregando aqui. Vamos voltar para o tutorial. Então, eu só preciso incluir isso daqui. Aqui eu vou aproveitar o gancho e vou explicar esse index aqui, principalmente, tá? A gente sabe que está lá dentro de var www, HTML, e a gente tem esse index aqui. Se eu remover esse index, não tem mais nenhum arquivo aqui dentro. Deixa eu criar qualquer teste.html aqui, tá? Aqui tem um arquivo. Se nós virmos atualizar aqui, a gente consegue visualizar os arquivos, né? Ele vai listar esses arquivos aqui dentro, bem como também a versão aqui do Apache, e dizendo que é um Debian. Isso que eu não acho legal, porque acaba meio que tudo. Vamos imaginar que alguém está varrendo aí os IPs da internet, procurando pela uma vulnerabilidade na versão 2.4.38 do Apache. Então,
você acabou de dar de presente para ele essa informação. Voltando lá para etc apache sites enable, vou editar esse cara aqui. E eu vou só tirar o index daqui. As versões antigas eram menu index. Systemctl restart apache 2. Então percebe que a gente tem o teste, né? Ele está listando os arquivos do diretório. Então, se tu tivesse... É muito comum, às vezes, você acessar um site lá onde ele tem uma pastinha lá, IMG, né? E lá tem várias imagens. Então, tu coloca lá o endereço e acaba vendo todos os arquivos daquele diretório. Então, como eu restartei lá e atualizei, já me deu um proibido aqui, né? Porque não existe uma index dentro do diretório. Então, isso é legal para prevenir que alguém veja os arquivos do diretório. Mas isso aqui ainda me incomoda. Deixa eu ver se no meu tutorial eu ensino a ocultar ele ou não. Não ensino. Talvez um dos ABICs eu explique. Deixa eu ver. Não, mas tudo bem. Então vamos lá. Então aqui tem conf available. Então deve ser alguma coisa relacionada à configuração. E aqui tem o security. Dentro da available seria o que está disponível, tá? Então vamos voltar aqui, conf enable, vamos ver o que está ativo. Então a gente tem um security aqui. Opa. E aqui ele fala alguns modos. E aqui em server token eu vou botar prod e a assinatura eu vou deixar off. Então prod e off. Systemctl restart. Ok, vamos dar um F5 aqui, ó, sumiu a assinatura. Então, assim que tu deixa o Apache, vamos dizer assim, um pouco mais de segurança. Então, fizemos uma instalação, tivemos um modzinho de reescrita, restartou, tinha a página lá que a gente acabou excluindo, e vamos instalar o MariaDB, que é um fork do MySQL, a partir do Debian 9. O Debian, como trabalha só com coisas open source, né, acaba deixando o MySQL de lado, vamos dizer assim. Não que não dê para instalar o MySQL em cima dele. Mas por padrão, se tu mandar instalar, se for colocar aqui o nome de MariaDB MySQL Server e MySQL Cliente, ele vai instalar o próprio MariaDB. E até tem uns nomes de pacotes que são bem... Fica até estranho, né, às vezes, na cabeça das pessoas, porque mas é MySQL. Então, vamos colocar rodar aí. Tá certo aí, pessoal? Estão ouvindo? Só, de vez em quando me dão um ok se tá certo. Agora me fugiu o comandinho que tu dá para... Enfim, era no MySQL, no MariaDB também tem. Enfim, tu remove algumas tabelas, define senha de root e tudo mais. Não sei porquê, mas não funciona. Não sei se é bug ou o que é. Então, acho que deixa eu ver se eu não escrevi aqui. Tá. Então, se nós colocar aqui MariaDB, a gente já cai dentro do banco de dados. Então, se alguém hackeasse o servidor e quisesse acessar o banco de dados, ou, pior ainda, se ele fosse só um usuário comum lá, ele ia ter... Apesar de eu pensar, eu nunca testei se com usuário comum ele funciona. Funciona? Apesar que ele está tentando como root, então vamos botar menos u. Menos mal. Tá? Mas aqui a gente cai dentro. Então eu quero definir uma senha para isso. Então, vou copiar aqui. De preferência, troco ali de senha dbroot.
comum as pessoas não trocar e colar lá. Esse sitezinho senhaseguraremonte.com.br, para quem não viu ele, tem um gerador aleatório que eu utilizo muito no meu dia a dia. E aqui quem quiser testar a senha, quanto tempo leva para quebrar. Isso aqui eu roubei de algum lugar, para falar bem a verdade de vocês. Eu não lembro de qual site tinha. É só um JavaScript. Várias pessoas disseram, tu rouba as senhas ali. Você poderia roubar, mas não sei o que eu ia fazer com elas. Enfim, o que mais me interessa é aqui, o gerador de senha. Então, eu vou gerar uma senha aleatória. Vou salvar lá na minha documentação, que a senha do root é tal. Então, vou rodar isso aqui. Então, vou entrar aqui no MariaDB, tá? Se eu vou tentar de novo, não vai mais. Agora, preciso botar um "-p". Opa. E informar a senha de root. Beleza, então temos uma senha para o nosso banco de dados, para o usuário root. Não é o usuário root do sistema, tá? É o usuário root do banco de dados. E aqui eu vou instalar o PHP. Junto do PHP aqui eu vou instalar a bibliotecazinha para o Apache e aqui uma extensão do PHP para o MySQL, enfim, aqui basicamente o que a gente mais utiliza. De repente vai acabar precisando de outras para alguma coisa mais específica. Mas, no geral, essas aí já quebra o galho. PHP 7.3.19 instalado. Vamos lá dentro do nosso var HTML. Vou criar um index agora, .php. Vou criar um arquivo aqui, PHP. Um clássico Olá Mundo. Aqui tem um porém. Deixa eu só ver se ele restartou a Apache no processo aqui. Provavelmente sim. No tutorial eu devo dar reforçar aqui para isso. O que poderia acontecer de ele não interpretar o arquivo PHP. Então, o que ele está carregando aqui? Index.php. Vamos colocar, tem um teste HTML. Eita. Sofri teste. Estava vazio? Não tem nada. Então, PHP instalado, dá para a gente fazer aqui um arquivinho só para ver se ele está... Então, o que esse cara aqui só vai criar esse arquivo aqui, ó, essas linhas aqui dentro do phpinfo.php. Inclusive, eu desabilito essa função no PHP, eu não deixo o PHPinfo ativo. Sei lá, se tiver alguma vulnerabilidade, alguma coisa, algum site, o cara conseguir criar, chamar o PHPinfo, ele vai ter muita informação que de repente ele vai explorar alguma outra falha. Bora lá, PHP mais de mim então. O PHP mais de mim ele foi tirado do repositório do Debian. A princípio não estava mais aqui. pt search php mais de mim. Ele não está aí. A história é que o cara que empacota ele não está mais atualizando e aí nessa versão pelo menos ficou de fora. Então o pessoal do Debian, como é bem criterioso em questão de falhas, eles deixaram então instala na mão, vai lá e baixa
a versão mais estável, porque a versão que estava no repositório, ela era uma versão antiga que era instável, ela tinha vulnerabilidades. Então a gente precisa o wget para poder baixar os arquivos. Vou entrar no diretório temp e vou baixar aqui. Aqui eu deixei a versão 5 e a versão 4. Tá? Vamos abrir aqui, vamos ver qual que está a situação. 95502, 502, 495. É a mesma. Vou instalar 5 aqui. Então, temp, vou baixar aqui dentro. Agora a gente vai extrair esse arquivo que a gente baixou aqui, tar.gz, e já vamos extrair ele lá dentro de usr-char. Esse é o diretório onde ficava o PHP se fosse instalar ele na mão. E, enfim, fica muitas aplicações lá dentro. Então, vamos colocar ele no lugar que deveria, vamos dizer assim, com base na arquitetura. Então lá ele extraiu essa pasta aqui, a gente vai só mover, então a gente está renomeando ela aqui para usr-char PHP MyAdmin. O PHP MyAdmin precisa para a instalação dos ABICs? Não, não precisa. Ele não é requisito para os ABICs. Eu, inclusive, eu não estou instalando aqui porque eu estou mostrando como é que eu faço aqui o tutorial. Mas eu, particularmente, eu não instalo, só se eu preciso mesmo acessar uma base de dados web ali, por causa que tu pode estar abrindo uma falha de segurança. Então, pulamos essa parte, que a gente fez para o 5. Vamos criar aqui um diretório etc phpMyAdmin. Vamos criar lá um arquivinho, que seria para ele salvar a senha. Vamos criar aqui um diretório onde ele salva os arquivos temporários dele. E vamos dar permissão para o www-data, que é o usuário do Apache, para ele conseguir escrever dentro desse cara. A gente precisa criar um arquivo de configuração para o PHP MyAdmin. Então, olha aqui, ó, etc apache conf available. E aqui a gente vai estar criando aquele alias, que quando a gente digitar o nosso IP, domínio, qualquer coisa, /PHP MyAdmin, ele vai estar indo, aqui é um comentário, tá? Se quiser copiar ou não, ele vai estar abrindo lá o diretório onde a gente jogou os arquivos do PHP MyAdmin. Aqui tem um exemplo, e em seguida tem um exemplo onde eu faria a configuração, onde eu digo quais são os IPs que podem acessar esse endereço. Então, façam esse cara aqui, que é muito mais seguro, vamos pensar assim. Então, o que eu vou fazer aqui? Deixa eu só substituir esse IP aqui pelo meu IP aqui. Vou botar o bloco inteiro aqui só para... Vou deixar sem esse IPv6 aqui por enquanto, que eu vou acessar só V4 mesmo. Então aqui, acessando /PHP MyAdmin, o bloco de IP que pode acessar esses diretórios. Então vai ser só para o meu bloco. A2 enable conf PHP MyAdmin. Então, se nós entrar lá em etc apache, nós temos ali, ó, conf available, que é onde a gente criou o nosso cara aqui. E conf enable não está aqui. A gente poderia fazer a mesma coisa que está aqui, que é criar um atalho? Poderia, mas se a gente dar esse comando, ele vai fazer o atalho para nós. Então, pode ver que chamou aqui. Então, o próximo passo é restartar, para ele interpretar isso. Sempre bom dar um status para ver se
serviço está rodando, não teve nada de estranho. Então, agora se eu acessar aqui PHP MyAdmin, beleza, carregou. Se alguém de vocês tentar acessar aí, provavelmente vai dar proibido. Deixa eu mandar o link aí. MP Válido, alguém abre aí e só diz se funcionou ou não a minha configuração. Na teoria ele vai só abrir localhost e pro bloco aqui. Funcionou, o Hamilton respondeu, funcionou quer dizer que bloqueou? Ou que abriu isso? Se abriu isso, não funcionou. Então, para concluir a instalação dele, a gente precisa criar um banco de dados para o próprio PHP MyAdmin. Então, vamos lá. Vamos entrar com o MySQL aqui. A gente vai entrar com o usuário root. E a gente vai criar o nosso usuário, o nosso banco de dados do PHP MyAdmin. Então, mais uma vez, eu vou lá naquele senha segura, vou gerar aqui uma senha. Então, sua senha que vocês substituem. Já vamos colocar aqui, ó. Então, agora a gente criou. Eu tenho esse costume de criar, para cada aplicação que eu for fazer, criar um usuário e senha. Por quê? Se a aplicação for hackeada, a pessoa no máximo vai conseguir acessar aquele banco de dados. Ela não vai conseguir acessar outras coisas. Então, costume, nunca uso a senha essa senha do root que eu nunca utilizo para a aplicação. Sempre vou fazer um usuário específico para o banco de dados. Normalmente o nome do usuário e o nome do banco de dados é o mesmo. Mas pode ser diferente também. Seria até mais interessante, talvez diferente. Então, o que ele tá? Esse comando aqui é usuário root. Ele vai jogar para dentro do banco de dados aqui PHP MyAdmin, da tabela, da base, é o que está dentro desse arquivo. Então, esse arquivo aqui, se a gente for só não rodar ele aqui, olhar o que tem aqui, tem toda a estrutura da tabela. Então, rodei ele, vai pedir a senha de root, já que eu estou usando o usuário root, né? Beleza, ele já criou. A gente precisa agora criar o arquivo de configuração lá dele. Vamos entrar lá no diretório só para ver. cd usr char php MyAdmin. Então aqui tem um conf sample. Esse cara aqui a gente está criando uma cópia dele para conf.to. Isso aqui. Então aqui a gente precisa criar uma chave secreta, vamos dizer assim, de 32 caracteres. Então, esse cara vai ser bem útil. Vou botar 32 e vou gerar minha chave aqui. Isso aqui serve para ele criar os tokens, que ele mesmo está dizendo, o cookie, para fazer as autenticações e tudo mais. A gente vai precisar descomentar todas essas linhas aqui. Deixa eu só permitir mais um aqui. Já volto nelas ali para preencher com os... Aí, vamos lá. Então aqui. Localhost, porta não precisa informar, ele vai pegar a porta padrão. PMA é o usuário que a gente criou. Se nós olhar aqui, ó, PMA é o usuário. Na verdade não é PHP MyAdmin, é PMA. PHP MyAdmin é a tabela. Tabela não, a base. E informar sua senha. Então, no meu caso, a minha senha é essa aqui. Então, a única coisa que eu preciso colocar aqui é a senha. Acho que até se eu não informar nada aqui, ele vai para localhost mesmo. Então,
A hora que eu fui fazer o tutorial, eu já pensei, eu vou usar o mesmo usuário que está lá para tentar dificultar o menos possível. Então, está criado a tabela, ok, que tem um print como está lá, e eu posso já agora acessar aqui, então. Se eu acessar com o meu usuário root aqui, estamos dentro. Ah, esqueci isso aqui, ó. Faltou eu informar isso aqui. Aí, ó. Faltou prestar atenção no tutorial. Aqui diz, ó, adicionar esta linha. Então, se não adicionar essa linha, vamos lá. Tem que ser aqui? Não. Pode ser em qualquer lugar aqui dentro do arquivo. Vamos ver se o erro sai aqui. E aí, sumiu. Então, tá aqui aquela base que ele criou, todas as tabelas. E já temos nosso PHP-MyAdmin rodando. Teoricamente, acessível só para mim, eu acho. Só ficou com o funcionou ali do Hamilton, mas eu não entendi se funcionou. Ficou restrito para ele. Então, o nosso servidor web está instalado. Temos o Apache, o PHP, MariaDB e o PHP-MyAdmin como um extra aqui para... Não é necessário, poderia simplesmente ter pulado essa parte do PHP-MyAdmin. Então, sumenos, comecei o tutorial sempre agora com sumenos, quando se trata do Debian 10. Vou entrar no diretório temp, instalar o wget, e a gente já instalou lá para o Apache. E aqui a gente vai baixar o arquivo de instalação do repositório dos Zabbix. Então, vou lá em temp, vou baixar ele aqui. Só ver como é que eu coloquei aqui, eu dei um dpkg. Então, o dpkg é -i, então ele vai instalar esse arquivo .deb. Então, no Debian, o .deb seria o .exe do Windows quase. Se nós olhar o repositório do Debian, aqui em etc apt sourcelist.d, não tem nada dentro desse diretório. Basicamente, o que esse cara faz é só criar esse arquivo. Eu não vou usar o dpkg, vou usar o apt. Como é que faz com o apt? Apt install, nome do pacote? Não, / nome do arquivo. Então, se eu olhar lá o ls apt sourcelist, ó, ele criou um arquivo Zabbix lá. Vou dar um cat aqui para ver o que tem dentro. Ele só colocou o repositório dizendo Debian, versão do meu Debian, que é o Debian 10. Só conferindo aqui, ó. Codinome Buster. Quem não se ligou ainda é os personagens do Toy Story. Aqui eu dou um apt update upgrade. Claro, para sempre deixar o repositório atualizado, mas no meu caso, como eu acabei de adicionar um repositório, o update ele vai precisar. Eu posso colocar um ponto e vírgula e dar 2 comandos junto? Posso. Então ele vai executar um e depois o outro. Então pode ver que agora no repositório, aqui na hora dele ler, ele incluiu o repositório do Zabbix 5. E aí a gente vai instalar o Zabbix Server, né, com o MySQL, o Zabbix Frontend PHP, então, que é a interface web. Aqui ele vai instalar, vai criar as configurações do Apache já, e o Zabbix Agent para coletar a informação aqui dele. Enquanto está terminando de baixar lá e fazer a instalação, mais uma vez a gente vai criar um novo usuário para o Zabbix, que ficou tudo minúsculo, mas não quer dizer. Se você comparar em relação aos outros aqui, quase segue a mesma lógica. Então a gente vai criar um banco de dados chamado Zabbix, é um usuário Zabbix que ele só loga localhost, ou seja, só vai, inclusive os outros ali também estão na mesma situação, né?
Vamos supor que a porta do MariaDB ali estivesse aberta para fora, o que não é o padrão, ele vem sempre localhost aberto. Ele só iria conseguir logar localmente. Então, sua senha, a gente gera uma senha nova aqui. Não precisa ser com 32, tá 16 que já tá bom. Então, Zabbix, essa vai ser a nossa senha do banco de dados. Então, preciso copiar isso aqui e largar lá no banco de dados. Então, MySQL-P, veja que eu fui de MySQL agora e não de MariaDB, e ele vai funcionar igual. Aqui eu especifiquei, né? MariaDB menos usuário P, peça senha, o menos P aqui. Eu vou criar aqui, então, senha do root para nós entrar. Criamos nossa tabela. Nossa base, quer dizer. Então está criado aqui o nosso banco de dados Zabbix com a senha tal. Se eu quisesse testar isso, é só botar um -u Zabbix e entrar com a senha dele aqui. Entrou, então é porque ele logou com o usuário Zabbix. Se for olhar aqui, show database, ver qual que são as tabelas, veja que ele só tem a tabela Zabbix. E aqui é de informações do banco. Mas ele não vê todas essas tabelas, que no caso que nosso PHP MyAdmin está logado como root. Ele não vê a tabela do PHP MyAdmin, nem do próprio banco de dados. Agora esse zcat, ele é o catzib, né? O zcat ele consegue pegar os arquivos GZ aqui, e aí tem o papermore Zabbix, MariaDB menos usuário Zabbix. Ele interpreta assim, juntinho. E pedindo. Então a gente vai dar um cat nisso aqui, exibir todas as tabelas e jogar para dentro do banco de dados do Zabbix utilizando o próprio usuário Zabbix. Agora sim, então, a senha é do Zabbix. E aqui, nos tutoriais antigos, teve um lá que dava erro na hora de fazer isso aqui. E alguém, eu vi, comentou essa semana aí no grupo que estava dando erro. Vamos ver se dá erro. Tem bastante tabela e demora um pouco. No princípio não deu erro. Ó, o sotaque meio puxando pro lado de Santa Catarina aqui. Se nós olhar aqui a tabela agora carregar, ó, então todas as tabelinhas ele criou. Vamos editar o Zabbix Server Conf aqui e informar a nossa senha do banco de dados, para ele conseguir conectar lá. Então, cd, etc, Zabbix, então, tá aqui dentro dos nossos arquivos. Nós vamos editar o server. Então, o que a gente precisa procurar? db password. Aqui, quem não está acostumado com o VI, bota um barra aí o que tu quer procurar. E ele vai localizar. Então, vou descomentar aqui e vou inserir. Pode ver que é o nome do banco de dados, o nome aqui já está Zabbix, então já criei pensando nisso. Então, senha do nosso banco de dados. A gente precisa ajustar ali dentro do diretório do Zabbix temos um Apache conf, que ele é chamado, quer ver só, etc Apache sites, não está assim, sites enables, ele está em conf enable. Ó, ele está chamando lá, então se for ver, ele está voltando um diretório, ele está dentro da available, então vamos dar uma olhada aqui, conf available, e aqui ele está puxando lá do etc, então tem um primeiro atalho para dentro de available, ou seja, onde são as configurações, o nome diz, né? E aí
para ficar mais intuitivo, ele colocou lá dentro do próprio Zabbix o arquivo do Apache. Então, esse arquivo a gente precisa só trocar a zona aqui. A gente precisa trocar aqui por... Aí vai depender da região de vocês. Aí, no meu caso aqui, e acredito que a grande maioria, ela vai ser América São Paulo. Tá? Detalhe, mod PHP 5. Isso aqui é válido para essa versão do Debian? Não. Eles incluíram os dois. Então, PHP 5, PHP 7. Na verdade, isso aqui nem precisar. Posso até excluir essas links, não vai mudar nada. Ele não vai usar. Ah, minha região é outra, é Fortaleza. Se quiser ver aqui, tem um linkzinho, timezone aqui, PHP. Vai ter todas as regiões aí. Ó, beleza, só catar a região de vocês. Então, padrão. Alice Zabbix, chamando lá o srchar, o mesmo diretório do phpMyAdmin. Então, toda vez que você digitar /Zabbix, ele vai carregar o quê? Ele vai chamar esse diretório aqui e tudo mais. Porém, eu não gosto de deixar assim. Eu não... até vamos... Deixa eu só salvar esse cara aqui. Deixa eu só salvar ele aqui. systemctl restart apache 2. Essa é a raiz. Temos na Solamunto. Se eu botar aqui Zabbix agora, ele vai carregar lá, vai iniciar o nosso processo de instalação, conferir aqui, tudo ok. Poderia continuar a instalação dessa forma aqui. Até poderia fazer a instalação agora e fazer. Mas já que a gente está falando que isso é um preparatório do curso de DNS, eu tenho que fazer meu marketing. Quem está ligado em como configurar o DNS lá, ele vai fazer o quê? Ele vai criar lá um subdomínio chamado Zabbix e apontar para o seu domínio, que fica mais bonito dele acessar. Vai ter acessando IP ou, enfim, pode acessar algum nome louco ali, barra lá, né? Então, eu vou fazer o que aqui? Eu vou mover esse arquivo do Apache aqui, ó. Então, editei ele, movi, e eu vou criar um arquivo novo aqui. Só que nesse arquivo novo, eu vou criar utilizando um domínio. E aqui, ó, em zabbixremote.com.br, cursodns.com.br. Por que eu estou usando esse cara? Porque lá no meu DNS desse domínio eu já apontei esse subdomínio Zabbix exatamente para esse endereço IP. E aqui, até vou deixar esses IPs que estão fora da minha classe para mim ver se dá erro agora. E vou criar o apache.conf aqui com esses diretórios. Então é assim que eu faço para criar com um subdomínio e protegendo ele. Se não tiver permissão, vai receber o erro, aquele forbidden lá, que é o proibido, erro 403, e aqui ele vai redirecionar para o curso DNS. Vamos ver se isso vai acontecer. Só seguir o tutorial aqui para não dizer que eu pulei nada. Criei o arquivo. E aí eu dou um system enable no Zabbix server e no Zabbix agent. Então, eu habilito ele para inicialização do sistema. Se eu der deixa eu só dar um status aqui, deixa eu só ver um negócio aqui. Ó, pode ver que o Zabbix server, ele está disable aqui e o nosso agente está enable. Normalmente vinha disable, enfim, mas só para ter 100% de garantia, a gente dá um enable aí nos dois, para os dois iniciar com o sistema. Então, se for olhar agora o status aqui, ó, tá enable e tá enable, tá? Mas pode ver que o server ainda tá down, ele ainda não iniciou. E agora a gente vai dar um restart, já que a gente trocou as configurações lá deles.
restartou o serviço, agora dá para dar um status, até dá para dar nos dois. Pode ver que o server agora sim está rodando e o agente também está rodando. Então, acessa lá o seu IP ou o seu domínio. Então, se eu acessar, ver que direcionou. Na verdade, o que acontece? Esse endereço, na verdade, ele nem existe, né? Então, zabbix.cursodns.com.br. Só ver isso aqui. Está me direcionando lá para a página do curso. Então, o que faltou aqui? Liberar minha classe de IP. Então, vamos incluir ele aqui. Vou montar o bloco todo aqui. E vou dar um systemctl restart Apache, já que é a configuração do Apache, né? Talvez agora o cache do navegador vai contribuir para não carregar. Não, foi. Então, ó, curso Zabbix, zabbix.cursodns. Então, estou usando um subdomínio lá para fazer a instalação dele. Então, vamos bater aqui se está tudo certo, tudo ok. Beleza. Vou avançar. Então, qual que é o usuário do banco de dados? Qual que é o nome do banco de dados? O usuário do banco de dados. Porta para deixar padrão, que daí ele usa default lá, que é 3306. Então, não me foge da memória agora. E a gente só precisa copiar a senha aqui. Avançamos, que não precisa informar nada. Ok. E feito o brick. Usuário padrão, admin, senha Zabbix. E tá aí. Tá instalado o nosso servidor Zabbix. Deixar ele em português, clica aqui em Users, troca ele para português. Quiser deixar ele pretinho. Então, esse tamanho. Aqui o Zabbix, para quem não mexeu na versão 5, ele modificou algumas coisas, principalmente quem estava acostumado com aquele menu em cima aqui, onde a gente tinha gráficos. Agora ele não tem mais, a gente vai ter host. E aqui no host a gente vai clicar e aí sim vai vir em gráficos. Então o único host nosso é o nosso Zabbix Server, que é ele mesmo, né? Loopback dele. Vamos rolar aqui, isso que a gente fez. Trocando idioma. E agora a gente vai para fazer as notificações pelo Telegram. Então a primeira coisa é o que? Criar um bot, tá? O que vocês vão precisar fazer? Conversar com esse cara aqui. Deixa eu arrastar minha tela aqui, deixa eu só filtrar umas coisas aqui. Tem uma galera. Vamos lá, deixa assim, grupo, só as famílias. Aqui no caso, vocês vão falar com esse bot, no caso. Primeira vez vocês vão dar um start nele. Deixa eu apagar tudo aqui. Apagar chat, apagar para o bot também. Então vocês vão dar um começar lá. E aí vão criar um novo bot. Então, deixa eu ver se no tutorial eu falo e explico. Novo bot. Após vamos criar exatamente isso aqui. Exemplo, bot legal RR. Aqui. É um bom nome, ele precisa terminar com ou ter a palavra bot no meio do caminho. Deixa eu só ver aqui. Legal RR bot. Vamos ver se... provavelmente eu já testei esse cara. RR legal bot. Vamos ver se esse vai. Foi. Então, esse aqui vai ser o meu bot, né? Então, o arrobinha ali, ele vai ser o meu bot legal RR. Ó. Então, o que importa para nós é o token, tá? Então, o
que eu preciso salvar aqui? O token do meu Telegram. Vou apagar isso aqui. Ok, peguei meu token. Estou com meu token em mão. E agora vamos seguir aqui, porque antigamente a gente precisava praticamente programar isso na mão lá, e agora nas mídias aqui ele já tem o Telegram lá para facilitar a vida. Então, administrações, tipo de mídia, Telegram, e aqui a gente precisa colar o token. Aqui a gente vai usar HTML. Esse persmod, utilizando HTML, se procurar lá API Telegram, que é a persmod, não é isso que eu quero. Fazer assim. Aqui, ó. Então ele aceita alguns códigos HTML, vamos dizer assim. O outro que a gente poderia usar é esse Markdown. E aí, enfim, ia mudar um pouco a forma para criar lá uma URL, enfim. HTML para mim é bem mais fácil. Basicamente, acredito que é isso. Vamos só conferir no tutorial. Em HTML, forma ali, a gente precisa marcar aqui. Processar a etiqueta. E atualizar. Próximo passo, então, a gente abrir isso aqui na URL, só que a gente vai abrir isso aqui com o token do bot. Então, esse bot ele fica, vai só trocar aqui. Beleza. O que eu vou fazer aqui? Vamos criar um novo grupo. Na maioria dos casos eu vou fazer isso. Patrick, achei que ele estava escondido. Só para incomodar, eu vou adicionar ele agora. Agora que eu vi, pessoal, eu estava falando que não estava vendo meu scroll do chat, não estava rolando. Forbid, proibido, tá beleza. Bloqueou, proibido, bloqueou. Essa senha segura é top, isso aí, beleza. Tá, então a gente tem um nosso grupo aqui. Grupo não, eu tenho meu bot, tá? Eu vou pegar lá o grupo, então, grupo teste. Eu vou adicionar aqui junto do grupo o meu bot. Tá? Adicionei o bot. E aqui eu vou mandar um comando. Qualquer coisa aqui. Eu vou botar um monte de A aqui. Tá? Ou seja, o bot ele vai receber esse nome. Mas o que eu quero aqui é pegar qual a informação do grupo desse bot. Deixa eu só desabilitar essa... deixa eu só ver se eu consigo... Aqui. Soltar. Eita porra, agora que você foi. Tá, deixa eu ver se só tem um print lá. Enfim, vocês vão ver alguma coisa assim. O que a gente precisa pegar ali é o ID do chat, tá? Então, se for ver aqui, o ID do meu usuário, se eu quisesse fazer o bot falar comigo, eu colocaria o ID do meu usuário. Eu acredito que a maioria vai criar um grupo, vai colocar as pessoas interessadas do grupo para receber esses alertas, né? É importante que, se você quiser que ele
mande mensagem direto para ti, você tem que pelo menos iniciar uma conversa com ele, senão nunca vai funcionar. É que nenhum bot tem permissão de enviar algo se ele não tiver permissão. Então, tem que iniciar sempre. Então, tá aqui, ó, o grupo teste e o ID dele é esse cara aqui. Então, é isso aqui que importa para mim, tá? Esse ID aqui que a gente precisa, depois vai utilizar lá para saber em qual grupo mandar, para o teu bot enviar a mensagem, né? Tem um porém aqui, vai acontecer talvez isso aqui. Cadê o nosso grupo? O nosso grupo teste. Vai ter mais pessoas lá. Vamos adicionar mais um aqui. Vamos adicionar o Yuli aqui para incomodar ele. E eu vou querer definir alguém como administrador. E aí vou definir, esse cara não pode isso, pode aquilo. Deixa eu ver, alterar a informação do grupo. Enfim, o que vai acontecer? Que vai acabar se tornando um super grupo. Acho que só tem que vir aqui, gerenciar o grupo, permissões. Vamos trocar aqui umas permissões só para... O que acontece quando você faz isso, acaba aqui virando um super grupo. Antigamente... Deixa eu botar um monte de B aqui. Tá, ele tá rolando lá para baixo. Deixa eu ver se... Só fazer um negócio aqui. Firefox, que não tem essa extensão. Senão a maioria vai se confundir com o que eu mostro. Legal, o Firefox também faz. Aqui. Então, pode ver que está aqui, o meu Maoi. Eu só quero confirmar se o chat não trocou. Aqui, ó, pode ver que agora o chat, ó, ID, ó, ele trocou. Ó, antes era o ID esse aqui, ó, né? E agora ele trocou, porque ele virou um super grupo no Telegram. Então, quando começa a você dar permissões, acaba... Eu estou passando isso porque o que acontece? Às vezes a pessoa diz o seguinte: Roger, o meu bot parou de mandar mensagem, não manda mais mensagem no grupo. Por quê? Porque provavelmente ele manipulou alguma coisa ali do grupo e acabou que eles, para fazer como o Telegram só para zoar o WhatsApp, é muito melhor, né? Em questão principalmente de grupo e permissões, acaba se tornando esse ID diferente, né? De supergrupo. Então, só para levantar essa questão. Então, o ID do nosso cara que nós vamos precisar é esse. Então, esse é o ID do grupo. Se for o ID do usuário, né? Simples, só vai lá e fala com o bot. Manda lá quer ver, ó, teste. Então, provavelmente a última conversa que foi o teste, ó. E aí tu pega o teu ID. No ID normal, tem uma questão, né? Quando é grupo, tem um menos na frente. Quando é usuário final, né? Um usuário do Tele, ele não vai ter o menos na frente. Então, grupo tem um menoszinho na frente, tá? Beleza, já a gente conseguiu o que precisava, que era o ID. Agora a gente vai pegar um usuário aqui. Vou pegar o usuário admin. Vamos lá, então, configurações, usuários, admin.
E aqui nós temos mídia. A gente vai adicionar uma mídia nova e vai selecionar o quê? O Telegram. E ele envia para quem? Né? Para o nosso ID do nosso grupo. Adicionar. Então, adicionou ali. Não esquece de atualizar. E atualizou. Beleza. Só passando o olho aqui. Usuário, admin. Clicou lá. Mídia, adicionar. Informou. Se fosse para um usuário final, não ia ter o menuzinho na frente, só para reforçar. E pronto. Agora a gente precisa fazer o quê? Criar uma ação. Então, aqui nas ações do Zabbix tem muita coisa legal. O Zaqueu perguntou ali se essa aula vai ficar gravada. Ela vai ficar gravada e eu vou disponibilizar para o pessoal que vai fazer o curso de DNS, para eles ter como introdução lá depois, caso eles queiram. Para os demais, eu não vou compartilhar, tá? Eu só vou compartilhar com esse pessoal. Então, a gente vai em configurações, ações e cria uma ação. Então, configurações, ações. Ele até tem aqui já uma ação padrão, que é enviar mensagem para os administradores, né? Mas eu vou criar uma ação do zero. Então, aqui, deixa eu só ver aqui o que eu explico lá. Criar uma ação. Então, notificar via Telegram. Está salvo. Você vai clicar em condição adicionar. Incidentes suprimidos não. Ou seja, todo incidente que acontecer, qualquer coisa que acontecer nos Zabbix, ele vai alarmar, vamos dizer assim. Aí aqui teria mais situações, né? Eu poderia colocar que é só do grupo do host, então igual o grupo qual. Você pode, no nosso caso aqui, provavelmente a gente vai ter só um grupo Zabbix Service. Mas tem um grupo que é roteadores, outro grupo, sei lá, né? Enfim, tu poderia fazer essa notificação ser só para um determinado grupo de host, quando tiver, enfim. Só dar uma fuçada, é bem intuitivo se tu começar a olhar para isso daqui. Mas no nosso caso a gente vai mandar para tudo. Tá? Então, acho que eu pulei aqui, não. Então a gente vai dizer que não. Você vai vir em operação e vai adicionar uma operação. Então aqui na aba operações, esqueci de dar um zoom aqui para não ficar ruim. Em operação a gente vai dar um maisinho. E aqui a gente vai selecionar enviar para o usuário admin. Então, enviar mensagem enviar para o grupo ou usuário do usuário admin. Enfim, aqui dá para personalizar, se vocês criarem, né, vou mandar para todos os administradores, enfim. Acredito que, entendendo o básico, que dá para elaborar bem o resto. Então, a operação é enviar uma mensagem, enviar para o usuário, tipo de mídia vai ser para o Telegram, uma mensagem personalizada, com o assunto. Esse cara, ele consegue interpretar esse meu. Só vou ter certeza que eu estou removendo aqui os espaços para não ficar dar erro. Então, o Bzinho, né, uma tagzinha HTML para deixar negrito. O Azinho aqui é para criar um link. Então, e na nossa mensagem. Então, aqui ele vai pegar o nome do host, enfim, aqui vai entrar mais na questão ali do que aconteceu, né? Depois no exemplo a gente visualiza melhor isso. Então, a operação aconteceu um incidente. Então, o que ele vai fazer? Ele vai mandar essa notificação. Né? Na recuperação, então, resolveu. O problema resolveu. A mesma coisa. Selecionamos o nosso usuário admin. Vamos enviar para o Telegram uma mensagem personalizada. ADD.
E aqui as operações de atualização. Aqui é mais para a situação a remover um host. Talvez você criou uma ação para acessar via SSH lá um determinado servidor, ou roteador, pode ser, até por telnet. E dependendo da ação, o problema que ocorreu, tu consegue fazer uma ação para ele acessar lá e executar um script, por exemplo. Né? Isso é bem legal dos Zabbix. Então a gente tem aqui os 3 campos e vai clicar em adicionar. Ele já vem ativo. E aí, só precisa gerar um incidente para ver se isso está funcionando ou não. Vamos criar um host aqui, então. Hosts. Vamos criar um novo aqui. Vamos botar aqui remonte.com.br. E podia ser qual é, não. Eu vou botar o domínio mesmo aqui. E o nosso agente aqui, a gente tem o quê? Agente é o Zabbix agente, tá? Então, tu tem SNMP, eu nunca usei esses outros 2 caras, tá? Eu sempre usei ou SNMP ou agente, tá? Agente, normalmente eu uso nos servidores, né? Instalo o Zabbix agente, tem que ir lá informar quem que é o servidor, na configuração do Zabbix agente conf, ou SNMP para coletar. Então, aqui, versão do SNMP, ou tu deixa ele pegar a community padrão, que é o que está aqui em administração. Por exemplo, eu tenho uma community padrão para todos os meus roteadores, eu utilizo ela em todos. Em vez de você estar setando ela aqui, simplesmente você pode vir aqui em administração geral, deixa eu abrir uma nova aqui, e você vem aqui em... não, a expressão é... Eita, deu um branco. Macros. Aqui, ó. O padrão dela é public, né? Então, toda vez que você vê lá no host isso aqui, ele está chamando o public. Não recomendo deixar public, né? Vamos supor lá, eu tenho o padrão é remonte lá, né? Então, teoricamente, ele vai estar sempre usando. No meu exemplo aqui, eu vou chamar um template só para testar um ICMP, só para dar um ping, né? Então, tanto faz se eu fosse usar SNMP ou agente, ele vai ignorar isso, né? Então, vamos colocar aqui 186, vou botar 0, que eu sei que não responde. Então, IP ou DNS, ou o nome, né? Que posso até botar uma porta nada a ver aqui, só para não... Porque lá realmente vai ter uns Zabbix rodando, mas só para não chegar lá uma tentativa. Grupo. Então, preciso definir um grupo, ou selecionar aqui Linux servidores. Você pode vir aqui criar um grupo novo, né? Sites, vamos imaginar assim, criar um grupo chamado sites. Já que eu vou pingar, vamos dizer assim. E templates, vou botar ping aqui, template, e vou adicionar. Aqui a gente pode ver que ele está coletando informação via Zabbix agente, ou SNMP. Lembrando que esses últimos 2 eu não usei, se alguém usa e quiser explicar depois, pode explicar. Aqui não vai subir nenhum, porque é só um ping. Então, esse template ele não utiliza nenhuma dessas coletagens aqui. Se tudo der certo, é o nosso grupo teste. A gente precisa receber um alerta aqui. Então, vamos esperar. Ele vai demorar um pouquinho, que tem um tempo para dar o incidente. Enquanto isso, vamos passar o olho aqui. Próximo passo já é o Grafana. Cria um novo usuário. O Yuli mandou ali. Não entendi, Yuli. Em monitoramento, incidentes. Por enquanto não tem nada aqui. Como deixar o Telegram desse jeito aqui, com isso aqui do lado? Ou preto? Enquanto não vem um alerta, modo noturno. Para criar os grupos aqui, tem
pastas. Deixa eu só lembrar aqui, ó, pastas, né? Você pode criar uma nova pasta, dar um nomezinho aí para ela, incluir no chat. O que eu quero? Quero contatos, só o que tem contato, os que não são contatos meu, grupos, canais, ou, enfim, bem, bem interessante isso para dividir a bagunça. Vamos ver aqui então. Remonte deu um. Vamos ver aqui. Tá ali ó, em andamento. Tentava faltando o Telegram. Falhou. E agora, se o. Como é que é o nome dele? Começa com Fabrício, acho que é. Ele disse que não estava funcionando mesmo, estava dando um erro. Vamos ver aqui. Bad request. Legal, se lascamos. Vamos ter que descobrir. Caiu alguma coisa aqui? Nada. Que bom. Vamos voltar aqui só para a gente certificar que era esse. Deixa eu ver se tem aqui. Eu explico como mandar uma mensagenzinha aqui? Não. Isso, eu quero tentar mandar uma mensagem pela URL aqui. Deixa eu pegar o meu tutorial antigo, que era um pouquinho diferente. Espera lá. Tem uma URL. Cadê? Aqui. Isso. Mamma mia. Mensagem. Acho que eu copiei o ID errado, viu? Ou não. Não. Aí, foi. Cara, acho que algum númerozinho não tá certo. Até deixa eu vir aqui. Ele só tá aqui. Migrate, chat e apareceu aqui, ó. Por que ele não localiza? Será que é diferente desse outro aqui? Pior que é diferente, ó. Não é o mesmo mesmo. Enfim, o segredo é descobrir o ID do chat, tá? Vamos voltar lá com administração, usuários. É sempre bom que acontece uns problemas assim, porque daí se acontece com os outros, eles ficam... Cara, mas é o mesmo. Deixa eu cancelar. Não sei, cara. Não entendi. Hosts, então vamos colocar aqui um IP que responda.
15. Agora, pelo menos, ele está funcionando ali. Meu scrollzinho aqui do chat não está rolando sozinho. Deixa eu ver aqui. Verifique o ID do supergrupo. Vem com o nome supergrupo. Você não tirou as permissões. O Yuli já foi mais pelo terminal ali. Você modificou as permissões lá. Pode ser que eu estava mexendo lá naquelas permissões lá. Não sei se eu não baguncei mesmo. Pode ter sido isso mesmo. Deixa eu clonar ele aqui. Já vamos fazer Vou botar um outro aqui. Dar um IP que não resolva. Deixa eu vir aqui em incidentes, vamos ver. Esse aqui resolveu. E aí, ó. Agora foi, ó. Então, ó. Resolvido o remonte. Claro, o primeiro a gente não pegou porque acabou lá tendo aquele errozinho lá. Então, se vale de sugestão, né? Tentam enviar para o bot. Depois eu até mando para vocês ali no grupo isso aqui. Peraí, eu já mando lá. Deixa eu só tirar o token para não... Caso alguém queira salvar aí. Não vou colocar o URL ali, senão ele vai mandar mensagem mais uma vez. Tá. Beleza. Voltamos para lá. Aqui, ó, o curso do DNS deu problema, né? Então, lembrar que está um códigozinho HTML. Então, xzinho, vzinho, quando o problema é resolvido. Configurações host, vamos só botar um IP que responda aqui para ele ficar up. Quero criar outro grupo para outros tipos de notificações. Cara, daria para fazer de várias formas. Eu talvez faria o quê? Mais fácil é você criar um outro usuário, criar uma mídia para aquele usuário ali com o ID do outro grupo. E aí, quando for criar a ação lá, você poderia mandar a notificação para aquele determinado usuário. E aí estaria indo para um outro grupo. Poderia ser alguma coisa nesse sentido. Acho que o mais fácil seria assim. Então, aqui em templates, temos os templates padrões dele. Eu vou importar alguns meus, só porque eu quero coletar Zabbix template 5. Tem um aqui que eu tenho tudo. Então, aqui tem um monte de RR, alguma coisa, Fiber Home, sim, Bind, enfim, tem uma caralhada aqui, MikroTik, e esse MikroTik que eu quero. Deixa eu só, já que eu... Fábio, compartilha esses templates. Vou pensar no caso de vocês. Teve alguns aí que eu apanhei muito para fazer algumas coisas. Vamos ver, de repente, eu até compartilhei muitos desses templates aí pro pessoal que fez doação lá pro blog. De repente aí, ó, fica a dica, ó. Quem fizer a doação aí, de repente compartilha. Enfim, eu até tenho, por exemplo, você pega de MikroTik mesmo, o próprio Zabbix aí na última versão, até da 4 ali já tem uns templates prontos. Mas eu separei praticamente tudo. As coisas que eu coleto, normalmente eu faço assim. Que nem só para uma CPU, até porque aquele que tenta identificar a CPU é meio bugado ali, nunca funciona direito. Então, tem uma situação para cada um. Eu quero só pegar tráfego das interfaces, só o data rate lá da interface, saber em quanto ele está conectado. Só do data rate com o OID, aqui ele está usando uma biblioteca. Só o tráfego das interfaces comentadas, PPE, enfim, que tem uma galera de coisa, entre outros aí. Mas basicamente o que eu queria passar é a instalação do Zabbix e a integração com o Tele. E pode ver aqui que veio as notificações
Então ele está funcional. E basicamente o que a gente fez foi nada de difícil, foi vir aqui nas mídias e só colocar o nosso token e colocar HTML aqui e marcar aqui. Mais nada. Então, ninguém pode dizer que eu não segui meu tutorial, que eu fiz alguma coisa diferente, fiz exatamente o que está aqui. Próximo passo, vamos fazer a instalação do Grafana, então. Aqui está o apt transfer, né? Eu já até instalei aqui, então. Subimos a instalação dele. Aqui a gente vai ter que baixar a key lá do repositório, né, para validar ela. Então a gente precisa adicionar essa keyzinha. Depois pode ver aqui, ó, em etc, apt source list dele também vai criar lá da mesma forma que o Zabbix criou lá. A gente vai incluir lá dentro isso aqui. Esse eco está escrevendo esse caminho aqui. Então, tem que dar um ok. Vai incluir o repositório. Se nós for olhar aqui dentro, tem que ter criado esse arquivo, que a gente vai ter os Zabbix e o Grafana. Vai ter que dar um update para... Se desse um apt install Grafana, ele não vai achar no repositório. Preciso dar um update para ele exatamente vir aqui, ó, e ler o repositório, para saber que existe esse Grafana aí. Tem como colocar certificado vale nisso aqui? Tem como instalar se vale remonte, se vale como dica aqui dentro. Tem alguns tutoriais de como utilizar o Let's Encrypt. Tem tutorial aqui de como utilizar vários domínios no mesmo servidor, Apache. Então dá para fazer bastante coisa. O pessoal que meio que acompanha aqui alguns tutoriais, né? Ó, como ter diversos subdomínios. Então, para ti ir criando lá, ó, aqui entendendo da arquitetura, só passando o mouse mesmo por cima aqui, né? Então, tu cria lá. Tem muita gente que, eu quero instalar o Zabbix, eu quero criar um subdomínio PHP e PAN, quero criar um pro speed test, quero... Daqui a pouco tu vai montar numa... O Zabbix com outras coisas também não é muito interessante, mas dependendo da situação do cara, né? Vai saber. E tem ali também de como criar certificado. Aqui, na verdade, na hora de fazer o certificado, eu especifico ele bem para um subdomínio. Mas se você se chamar Let's Encrypt, por exemplo, se você tiver vários domínios e subdomínios, configurar lá a parte de você simplesmente chamar Let's Encrypt, ele vai abrir basicamente quase isso aqui, só que na hora de selecionar lá ele vai ver que você tem vários domínios configurados no teu Apache, ele vai perguntar qual você quer que tenha certificado, qual que ele gere certificado, né? Normalmente aparece 1, 2, 3, 4, 5, né, na ordem, e os domínios, subdomínios do lado. E assim, na resposta que você vai colocar, eu quero só para o 1, ou quero para todos, é só dar um Enter daí, ou quero 1,3 e assim por diante. Então, tem como criar certificado. Vamos supor que você criou lá o certificado para os Zabbix e queira utilizar ele no Grafana. Tem como utilizar esse certificado válido lá para o Grafana também. Eu não vou, claro que não vou entrar nesse detalhe. O que eu vou entrar no detalhe, mais uma vez, é a porta padrão, né? Então aqui já, normalmente realmente é lento esse repositório deles lá. E a minha internet também não vai ajudar. Mas o que eu recomendo aqui, então, que nem lá do início do SSH, né? Troca o SSH, não deixa padrão. Não tem que usar essas portas que não é interessante para os outros, né? Deixa ela fora da caixa, assim, vamos dizer.
Então, todo mundo sabe que a porta padrão do Grafana é a 3000. Então, o cara daqui a pouco vai achar lá um IP ou sei lá da tua rede e vai tentar a porta 3000 ou varrer lá na porta 3000. Mais uma vez, eu sempre digo, acima das 50.000 para fugir dos bots. Até aqui ficou meio bem bosta para dizer a minha porta, ficou bem intuitivo, né? 53.000, né? 53.000 aqui. Só terminar, a gente vai... Aí, terminou. Então, a gente vai editar esse arquivo aqui e eu vou trocar a porta para não deixar a porta padrão. É só procurar 3.000 aqui que a gente já cai nela. Tá? Então, eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? 1, 2, 3, 4, 5. Então, troquei ali. A gente vai instalar aqui o plugin para fazer a integração com os Zabbix. Então, na verdade, o Grafana ele tem integração com um monte de outras bases de dados. No nosso caso, a gente vai integrar com os Zabbix. Então, aqui ele vai baixar lá a extensãozinha. Lá, de vez em quando, é interessante rodar o Grafana CLI Plugins Update All, ou seja, todos os plugins que ele tiver lá, ele vai atualizar. Então, isso é interessante. Não preciso, porque eu acabei de instalar, então está atualizado. Vou dar um restart no Daemon aqui, que na verdade acho que nem precisaria aqui para ele entender que vou dar um enable no Grafana Server para ele habilitar e vou startar ele aqui. Então, agora se eu acessar o nosso, vamos pelo mesmo domínio, poderia pelo IP, porque agora nós estamos falando de porta. 1, 2, 3, 4, 5. Então, está carregando aqui. Já vai pedir uma senha nova. Vou definir uma senha aqui para o acesso. Está instalado. E a nossa porta é uma outra porta. Agora o que a gente vai fazer aqui? A gente vai lá nos plugins e vai fazer vamos procurar aqui. Dá para usar a busca aqui. A gente vai habilitar ele. Vamos seguir o tutorial. Plugin, vai lá, habilita. Agora a gente vai no base de dados aqui. A gente vai adicionar uma nova base de dados e a gente vai usar a base do Zabbix. E aqui a gente vai ter que informar a nossa URL do Zabbix, que no caso é isso aqui. Se fosse o IP /Zabbix, se fosse qualquer outra coisa, né? Bem certo o nome ali. Porém, a gente tem que colocar esse API JSON aqui. Vai selecionar Browser. Você vai informar o usuário e senha do nosso Zabbix. E aqui abre uma exceçãozinha do padrão do script. Eu acredito que o pessoal mais ligado... Enfim, a gente tem nosso usuário Zabbix aqui, padrão, que é admin e Zabbix a senha, certo? Tudo bem, eu fechei aqui, então o pessoal não acessa, mas alterar essa senha é fundamental. Então, eu já vou atualizar a minha senha aqui. E eu vou criar um usuário só para o Grafana. Então, Grafana, nome, sobrenome, grupo. Ele vai ter que ser administrador. Então, ele é o administrador. Senha para ele. Pode ser em inglês, pode ser o resto do padrão aqui. Permissões, ele é um super administrador. E adicionei. Então, criei o usuário Grafana. Então, aqui no meu usuário, Grafana e minha senha. Só para não usar a versão, usar o usuário admin, né? Deixa o admin para o administrador mesmo. E acho que é só dar um salvar. Até aqui no meu print ele aparece aqui
É que depois que tu salva, ele pega essa informação, provavelmente eu tinha salvado já. Ou nessa versão também já não tá. Mas talvez se eu carregar de novo, depois vamos ver se aparece aqui. Então aqui, ó, deu verdinho, então ele conseguiu conectar lá, né? Beleza, então se nós for olhar nossas bases de dados, a gente tem os Zabbix aqui integrado lá com o Grafana. Para melhorar a performance disso, é interessante que poderia colocar o Zabbix, ele tem a possibilidade aqui de tu informar o banco de dados, dele ir buscar direto no banco de dados. Então, como a gente instalou o MySQL lá, e aqui a gente tem a possibilidade de adicionar o MySQL aqui, catar ele aqui, ó, MySQL, então vou selecionar ele. Então, quem que é o nosso localhost? Tá? Tem a localhost e o usuário e senha dos Zabbix. Então, agora sim a gente vai pegar os Zabbix e a senha dele. Então, o usuário é Zabbix, o banco de dados, né? E a senha. Então, salvar aqui, vamos ver se... Ok, conseguiu conectar com a base de dados com esse usuário e senha. Voltamos para o banco de dados, voltamos lá para os Zabbix. E agora a gente tem uma conexão direta com o banco de dados usando aquele MySQL. Até poderia ter dado um outro nome lá, enfim. Mas vai ser só um, então fica bem sugestivo. Então, ó, conectado mais o banco de dados. Isso vai dar uma performance, não que só usando os Zabbix funciona, mas aqui vai dar uma performance melhor. Se eu rolar aqui, provavelmente é o que eu fiz ali agora. Quer doar? Para não deixar só por aqui no vácuo, né? Não tem nenhuma dashboard. Vamos criar uma dashzinha bem simples. É muito fácil de criar aqui. O default já é o Zabbix, é a base dos Zabbix, né? Qual que são o grupo? Ó? Pode ver que isso aqui, ó. Lembra que eu criei um grupo sites, ó, né? Então, ó, sites. Qual que é o host lá? A gente tinha 2. Posso selecionar todos? Aqui ele aceita... Fugiu o nome da palavra aqui. Os caras que são ninja aí nos... Deu branco. Enfim, você consegue filtrar a palavra aqui. Vamos pegar aqui o curso DNS. Qual é a aplicação? Só tem uma lá. Só tem status, no nosso caso lá. E qual que é o item? Então, tempo de resposta. Então, aqui tem a latência. Tempo de resposta. Nome do painel. Quer deixar ele transparente ou não. E aqui em visualizações, vai ter vários tipos. Aí tá reloginho, caugezinho, tabela, enfim. Provavelmente o que mais vai usar vai ser esse, para montar. Ok, tá, vou deixar no gráfico aqui. Tá aqui, latência, sei lá, é o nome que aparece lá. Quero deixar transparente. Display, eu digo assim, me perguntar se eu sei tudo isso aqui, eu não sei, cara. Tanto é que mudou bastante aqui no set, principalmente esse lado do painel aqui, antes era um pouquinho diferente. Mas, mais uma vez, ele é intuitivo, vai clicando, vai descobrindo, vai aprendendo. Foi assim que eu descobri as coisas. Então, aqui em Fields, ó. Só quero pegar aqui, para não aparecer esse valor aqui, eu quero colocar em milissegundos isso aqui, né? Então, display, deixa eu só lembrar onde é que está aqui. Aqui, unit, ó. Aqui, ó, time milissegundos, ó. Então, tem uma nova dash. Se eu for salvar, ele vai pedir o nome. E aí vocês brincam ali como querem. Eu quero duplicar ela aqui. Agora eu quero aquele outro cara lá. Quero o reloginho. Aí que eu quero
Qual que é o mínimo e qual que é o máximo? O máximo é 0,3. Não. O mínimo é 0, o máximo é 0,3. Então, aqui vai mudar. Eu posso definir aqui que se passar de... Nós estamos ali de 0. Passar de 0,02 vai ficar vermelho. Ou poderia usar um percentual. Aí ele vai se basear conforme no que você definiu como máximo, né? Então, se 1 fosse o máximo. O Yuli me salvou ali. Expressão regular, isso mesmo. Então, aqui a gente consegue usar expressões regulares. Se eu colocar todos, ele vai criar um reloginho para cada um, só que ele vai colocar uma legenda aí. Tem como informar a legenda aqui embaixo? Deixa eu ver, display no nome, ó. Tem, mas aí vai ficar pro mesmo. E assim vai montando as telinhas. Não tem muito mistério. Eu aprendi futricando e acredito que vocês consigam também. Aqui em Dashzinho, voltando, se for ver agora, vai ter aquela minha Dash que eu criei lá. Eu quero colocar numa televisão. Beleza, vai lá e vem aqui, playlist. Cria uma nova playlist. Teste. Vou adicionar, só tem a Dash, né? Mas de repente teria mais, a cada 5 minutos eu quero que ele troque. Beleza. Então dá um... Poderia sim, escolher um modo aqui, tela cheia e tudo mais. E aí ele vai ficar rodando. Basicamente o que eu queria passar hoje é isso aí, é a instalação, né? É a preparação para depois a gente ver lá no curso DNS a coletagem do bind e do fire2ban, como alimentar o nosso Zabbix, e a gente vai aprender lá uma telinha. Até eu vou compartilhar essa telinha do Grafana lá. A informação dela. Número de resoluções de nomes em cima de cada latência, vamos dizer assim. Processo, número de prisioneiros, números de IPs que foram banidos pelo bind lá por algum motivo. Enfim, uma telinha bem simples assim, mas legal. Beleza, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? O que eu tinha para passar era isso. Quem quiser abrir o microfone aí, fazer alguma pergunta, alguma coisa, sinta-se à vontade. Cara, eu sou sempre o chato, ninguém pergunta nada, então fazer pergunta aí. Tu migrou do 4 para 5 ou tu instalou do zerado em produção lá no teu lá mesmo? Migrei. Migrou? E foi tranquilo assim? E fez a migração do banco lá e... Basicamente o que eu fiz foi isso aqui. Né? Ele só atualiza o repositório e aí deu um update, um upgrade, ele disse que tinha disponível. O que eu fiz? Eu sei que o que ele vai acontecer. Aqui dentro, né, o Zabbix serve, normalmente, o que eu imaginei, né? Provavelmente do 4 para o 5 deve ter entrado algumas chaves, alguns valores novos aqui, né? E aí eu peguei e fiz uma cópia desse arquivo antes, né? Fiz um backup da VM também, para não até levantar de novo, caso desse algum estresse, né? Mas enfim, fiz um backup desse arquivo. Dei o upgrade e durante a instalação é natural que ele falhe, né? Que esse arquivo já exista e se tu deseja atualizar ele, substituir ele. O que eu fiz? Eu mandei substituir. Eu substituí e daí eu comparei, né? Tu pode dar lá um... Pena que eu não copiei aqui. Deixa eu copiar ele aqui para ponto old. E deixa eu só editar esse ponto old aqui. O que a gente trocou aqui? A gente trocou a senha desse arquivo. Tudo bem que no meu tem mais coisa aqui alterada, né? Mas basicamente o padrão é assim. É isso aqui. Então, daí tu dá um diff. E foi isso que eu fiz, né? Zabbix server
Zabbix Server Old, comparei com o que eu tinha salvo, né? Então, a única coisa que mudou do arquivo para o outro foi o que está dizendo aqui, né? Fiz o update. O que eu fiz? Fiz o update, upgrade, ele instalou o Zabbix 5. Aí, eu mandei ele sobrescrever o arquivo, já tinha meu backup, né? Entrei no arquivo e só exatamente informei de novo a senha do banco de dados e dei um restart no Zabbix Server. Aí vim para a página dele aqui, ficou um famoso tela, um quadradinho vermelho lá com um número bem grande dizendo para ti tem que guardar. Na verdade ele está fazendo um update da tabela, então se tem uma tabela muito grande, de repente demora um tempo maior, mas se a tabela não é muito grande ali, ele vai rapidinho e atualizou de boa, foi tranquilo, não tive nenhum problema, funcionou tudo perfeito do que eu tinha. Inclusive, no que eu tenho 5 e eu não tenho essas mídias aqui. Eu ainda tenho lá o criado com Python lá, um shellzinho script lá. E também está funcionando. Mais alguma dúvida, pessoal? Vamos excluir o Patrick daqui para ele não me xingar. O Yuli também. Vou deixar isso aqui. Deixa aí. Eventual situação que eu precisar. Pelo jeito, tá tudo certo. Então agradeço a participação aí de todos. Tivemos aí, acho que um pico, não sei se eu vi em algum momento, parecia que eu vi um 40 ali, então uma galera entrou aí. Legal, que o pessoal busca aprender um pouco mais. Eu sei que para muitos é algo que é simples, não é difícil, né? Mas tem muita gente que eu acredito que às vezes sofre um pouquinho para fazer a instalação, tem algumas dificuldades. Eu acho que com o vídeo ajuda bastante a reforçar. Então vou parar a gravação.